E se o lugar onde a humanidade começou não estivesse no Oriente Médio, como sempre nos disseram? E se ele estivesse escondido sob quilômetros de gelo, no continente mais isolado e misterioso da Terra? Bem-vindos ao canal Mistérios Raiz. Hoje, vamos investigar uma teoria fascinante. A possibilidade de que o Jardim do Éden tenha existido em uma Antártida muito diferente da que conhecemos. Não como uma metáfora ou um símbolo, mas como um lugar físico que pode ter sido apagado pelo tempo e pelo gelo. Durante séculos, o Jardim do Éden foi descrito como um local real, com rios, geografia definida e características naturais muito específicas. Um lugar de origem, abundância e equilíbrio. Os textos antigos, como o livro do Gênesis, o descrevem como um lugar irrigado por um grande rio que se dividia em 4 outros. Isso indica uma fonte de água poderosa e central, uma configuração geográfica rara. Além disso, o Éden é retratado como um lugar isolado, separado do resto do mundo conhecido, sugerindo uma localização remota, distante dos grandes centros da antiguidade. Por muito tempo, a busca pelo Éden se concentrou na Mesopotâmia, o chamado Crescente Fértil. No entanto, nenhuma localização ali corresponde exatamente à geografia descrita nos textos sagrados, especialmente a parte dos 4 rios que nascem de uma única fonte. Essa inconsistência levou alguns pesquisadores independentes a olhar para além do óbvio, para regiões que hoje parecem improváveis, mas que no passado poderiam ter sido muito diferentes, como a Antártida. Hoje, vemos a Antártida como um deserto de gelo, o lugar mais frio e inóspito do planeta. Mas nem sempre foi assim. E aqui a ciência entra em cena para apoiar essa teoria. A geologia moderna confirma que a Antártida já foi um continente verde. Milhões de anos atrás, antes de ser coberta pelo manto de gelo que vemos hoje, ela possuía um clima muito mais ameno. Registros geológicos e fósseis encontrados sob o gelo revelam a existência de florestas exuberantes, rios caudalosos e grandes lagos. Cientistas já encontraram pólen e esporos de plantas tropicais e até fósseis de árvores, provando que a Antártida já foi um ambiente fértil e cheio de vida. Agora, vamos conectar os pontos. Temos um continente isolado no extremo sul do planeta. Sabemos que ele já foi fértil, com abundância de água doce e vegetação. Essas características começam a se alinhar de forma surpreendente com as descrições mais antigas do Jardim do Éden. Um lugar paradisíaco, autossuficiente e separado do resto do mundo. Um dos argumentos mais intrigantes que apoiam essa ideia vem de mapas antigos, mapas que simplesmente não deveriam existir. O mais famoso deles é o mapa de Piri Reis, datado de 1513. Este mapa não apenas mostra a costa da América do Sul com uma precisão impressionante para a época, mas também parece retratar a costa norte da Antártida, e o mais chocante, sem a sua cobertura de gelo. Lembre-se, a Antártida só foi oficialmente descoberta séculos depois, em 1820. E não foi só o Piri Reis que fez um mapa sobre a Antártida. Oronteus Finaeus, um mapa de 1531, também mostra a Antártida com rios, vales e um litoral detalhado, como se estivesse livre de gelo. A pergunta é inevitável. Como esses cartógrafos antigos conseguiram esses detalhes? A teoria é que eles não inventaram. Eles teriam tido acesso a fontes muito mais antigas, mapas herdados de uma civilização anterior à nossa história oficial. Uma civilização que pode ter conhecido e mapeado a Antártida antes do seu congelamento. Se a Antártida já foi habitável, surge outra pergunta. Quem viveu lá? A teoria de uma civilização pré-diluviana ou anterior à Idade do Gelo ganha força aqui. Poderia ter existido uma cultura avançada, que floresceu em uma época de clima global mais estável, com a Antártida sendo um de seus principais centros. Com as mudanças climáticas abruptas que levaram ao congelamento do continente, essa civilização teria sido forçada a abandonar seu lar. Esse evento catastrófico, essa expulsão de um paraíso terrestre, poderia ter sido preservado nos mitos e lendas de várias culturas ao redor do mundo, incluindo a história da queda e da expulsão do Jardim do Éden. Nesse contexto, o Éden não seria um mito, mas a memória histórica de um território perdido para o gelo. Vamos voltar ao detalhe dos 4 rios.
Como dissemos, os rios Tigre e Eufrates são frequentemente associados ao Éden, mas os outros dois, Pison e Gion, nunca foram identificados com certeza na Mesopotâmia. E a descrição de que todos nasciam de uma única fonte nunca bateu. No entanto, na Antártida, a tecnologia moderna de radar de penetração no solo revelou a existência de vastos sistemas de rios e lagos sob o manto de gelo. Alguns estudos de batimetria subglacial mostram o que parecem ser antigos leitos de rios convergindo para uma região montanhosa central, exatamente como descrito nos textos antigos sobre o Éden. Um lugar onde a água era o centro da vida. O congelamento da Antártida foi um processo gradual, que transformou um paraíso verde em um deserto branco. Com o avanço das eras glaciais, o continente se tornou inabitável, e seus habitantes, se existiram, tiveram que fugir. O conhecimento sobre aquele lugar teria sobrevivido apenas em fragmentos. Mapas, mitos, relatos e tradições orais que foram se distorcendo com o tempo. A localização exata se perdeu, mas a história de um lar perfeito e perdido permaneceu no inconsciente coletivo da humanidade. O Éden não teria desaparecido por um ato divino, mas por uma catástrofe climática real e extrema. Isso nos leva aos dias de hoje. Por que a Antártida é um lugar tão controlado e restrito? Oficialmente, o Tratado da Antártida, assinado por dezenas de países, existe para proteger seu ambiente único e promover a pesquisa científica pacífica. No entanto, o nível de sigilo e as severas restrições à exploração independente sempre alimentaram teorias e questionamentos. O que realmente existe sob mais de 3 quilômetros de gelo? Que segredos poderiam ser revelados se uma exploração profunda e irrestrita fosse permitida? Seriam apenas segredos climáticos e geológicos? Ou algo mais? Algo que poderia reescrever a história da humanidade? A ideia de que o Jardim do Éden possa ter existido na Antártida não é aceita pela história convencional, mas ela é sustentada por uma série de indícios que levantam perguntas legítimas e fascinantes, como, por exemplo, mapas antigos que não deveriam existir, a confirmação científica de que o continente já foi verde, registros geológicos de rios e lagos sob o gelo, e temos as descrições precisas de um lugar fértil e isolado, que batem com a Antártida pré-glacial. Talvez o Éden não tenha sido destruído. Talvez ele tenha sido apenas congelado, preservado sob o gelo, esperando para ser redescoberto. A pergunta que fica é: quanto do nosso verdadeiro passado ainda está enterrado sob o gelo da Antártida? Se você gosta de mistérios antigos, civilizações perdidas e perguntas que desafiam a história oficial, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. Deixe seu like se essa teoria te fez pensar, e comente aqui embaixo. Você acredita que a Antártida guarda segredos sobre o início da humanidade? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.